A paz do Senhor, família preciosa. Glória a Deus por mais um devocional com Deus. Hoje seguimos nossa jornada pelo livro de Jeremias. E agora entramos no capítulo 3. Um dos capítulos mais emocionantes de todo o livro. Porque depois de mostrar o pecado do povo, Deus começa a revelar algo sobre o seu próprio coração. O coração de um pai que foi abandonado, traído, rejeitado, mas que ainda continua chamando seus filhos para voltar. Jeremias capítulo 3 versículo 12. Vamos ler o que diz a palavra na versão NVI. Volte, infiel Israel, declara o Senhor. Não olharei para você com ira, pois sou misericordioso. Declara o Senhor. Não ficarei irado para sempre. Vamos entender um pouco o texto. Para compreender a força desta passagem, precisamos lembrar do que Deus vinha dizendo nos capítulos anteriores. Israel e Judá haviam abandonado o Senhor, seguido outros deuses, vivido em idolatria, ignorado os profetas, desprezado os mandamentos. A situação espiritual da nação era gravíssima. E humanamente falando, parecia não haver mais esperança. Mas então Deus surpreende. Em vez de começar com condenação, Ele faz um convite. Volte. Vejamos algo profundo. O diabo é especialista em convencer as pessoas de que já foram longe demais, que não existe mais solução, que Deus não quer mais saber delas. Mas a palavra mostra exatamente o contrário. Mesmo depois de tanta rebeldia, Deus continua chamando. Deus continua esperando. Deus continua oferecendo misericórdia. Porque a graça de Deus é maior do que a nossa capacidade de errar. Agora observe algo interessante. Durante esse capítulo Deus usa a figura de um casamento. Ele compara Israel a uma esposa infiel, que abandonou seu marido e correu atrás de outros amores. Essa linguagem é forte, porque mostra que o pecado não é apenas uma quebra de regras. É uma quebra de relacionamento. É afastar-se daquele que nos ama. Vejamos algo profundo. Muitas vezes enxergamos o pecado apenas como comportamento. Mas Deus o vê como algo que fere a comunhão. Porque o Senhor sempre desejou relacionamento. Desde o jardim do Éden até a cruz. E da cruz até hoje. O desejo de Deus continua sendo caminhar com seu povo. Agora veja outra declaração poderosa. Jeremias capítulo 3 versículo 22. Vamos ler o que diz a palavra. Voltem, filhos rebeldes. Eu curarei a rebeldia de vocês. Olha que promessa maravilhosa. Deus não diz apenas: voltem. Ele diz: eu curarei vocês. Isso muda tudo. Porque muitas pessoas querem voltar para Deus, mas carregam feridas, vícios, mágoas, culpa, vergonha. E pensam que primeiro precisam se consertar para depois voltar. Mas Deus está dizendo exatamente o contrário. Volte primeiro, e eu farei a cura. Volte primeiro, e eu farei a restauração. Volte primeiro, e eu transformarei sua vida. Vejamos algo profundo. O Evangelho nunca foi sobre pessoas perfeitas encontrando Deus. Foi sobre pecadores sendo alcançados pela graça. Foi assim com Pedro. Foi assim com Davi. Foi assim com o filho pródigo. E continua sendo assim hoje. Agora existe algo ainda mais bonito neste capítulo. Mesmo falando de juízo, mesmo confrontando o pecado, o coração predominante de Deus continua sendo misericórdia. Porque o objetivo do Senhor nunca foi destruir seu povo. Foi restaurá-lo. Olha o centro da mensagem. Deus ainda chama quem se afastou. Deus ainda espera quem caiu. Deus ainda restaura quem se arrepende. Não importa quão distante alguém tenha ido. A voz da graça continua ecoando. Volte. Volte para a presença. Volte para a comunhão. Volte para os braços do Pai. Talvez hoje exista alguém que esteja lendo esta mensagem e se sentindo distante de Deus.
Talvez a oração tenha esfriado. Talvez a comunhão tenha diminuído. Talvez existam áreas da vida que se afastaram da vontade do Senhor, mas hoje Deus não está apontando o dedo. Hoje Deus está abrindo os braços e dizendo: volte. Porque ainda existe graça. Ainda existe misericórdia. Ainda existe restauração. E eu te digo algo da parte de Deus. Aquilo que parece quebrado pode ser restaurado. Aquilo que parece perdido pode ser recuperado. Aquilo que parece morto pode voltar a viver. Porque nosso Deus continua sendo especialista em recomeços. E eu profetizo sobre a sua vida. Toda culpa será substituída pelo perdão. Toda vergonha será substituída pela graça. Toda distância será substituída pela presença de Deus, e o Senhor restaurará áreas da sua vida que você pensava não ter mais solução. Receba isso. Volte para o Senhor de todo o coração. Volte para a presença. Volte para a comunhão. Porque existe um Pai esperando por você. E os braços da graça continuam abertos. Deus te abençoe. E seguimos firmes em mais um devocional com Deus.